A vida é maravilhosa quando estamos de boa saúde e tudo corre bem. Nessas circunstâncias, queremos que ela continue para sempre. Mas os nossos corpos não duram. Eles degradam-se e, por fim, a vida nesta carne chega ao fim. E depois? Muitos acreditam que temos uma alma imortal que vai imediatamente para o céu ou desce para um lugar de tormento eterno. Os ministros ensinam isso às suas congregações e os pais ensinam isso aos seus filhos. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz sobre o que acontece quando morremos? Não há pergunta mais importante do que quando morremos. E depois, podemos saber? E onde é que se pode ir buscar as respostas? A ciência não oferece respostas. Os filósofos especulam e discordam uns dos outros. E algumas religiões orientais ensinam a reencarnação, mas não têm provas. Só a Bíblia dá uma resposta credível. Mas não é o que a maioria das pessoas pensa que é. É preciso ter a certeza. E no programa de hoje, vamos ver o que a Bíblia diz de fato sobre a vida depois da morte. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde hoje coloco a questão: quando morremos, o que acontece? E vou dar-vos a resposta diretamente das páginas da Bíblia. As tradições transmitidas de geração em geração incorporaram no assunto a doutrina pagã de que temos uma alma sempre viva, que vai para o céu ou para o inferno após a morte. Esta tradição precisa de ser desafiada a partir da Bíblia. A palavra do Antigo Testamento, que é traduzida por alma, vem da palavra hebraica nefesh. É usada pela primeira vez ao descrever a criação do homem. Repare-se no Gênesis, no 2º capítulo e no versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente, ou um nefesh vivo. Isso é da versão King James. A nova versão King James e outras traduções dizem um ser vivo. Mas, independentemente da tradução, deve ser óbvio para qualquer pessoa que pense que o que quer que seja esta nefesh não é imortal. Se esta nefesh, esta alma, é viva, isso não indicaria que poderíamos ter uma nefesh morta ou uma alma morta. E é exatamente isso que as Escrituras nos dizem. Há muitos exemplos disso, mas reparemos num que é tão óbvio que até uma criança o pode compreender. Deus declara em Ezequiel, capítulo 18 e versículo 4: Eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, assim como a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, morrerá. E depois, no versículo 20, repete isto para dar ênfase: a alma que pecar, morrerá. Novamente, há muitas provas de que o que a Bíblia chama de alma é mortal. Mas vejamos o que Jesus disse em Mateus, o 10º capítulo, e no versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora reparem que tanto o corpo físico quanto a alma, o princípio da vida, pode ser destruído por Deus. Agora, vamos ao que é indiscutivelmente a escritura mais conhecida de toda a Bíblia, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos que a perdição e a vida eterna são contrastadas, são opostas. Deus deu seu Filho como um sacrifício pelos nossos pecados, para que não pereçamos, mas vivamos para sempre. E não é isso que o apóstolo Paulo confirma em Romanos, capítulo 6 e versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, o que ganhamos com o pecado não é a vida eterna no fogo do inferno, mas a morte. Por que é que isso é tão difícil de entender? Espanta-me como alguns dos chamados cristãos ficam zangados quando lhes dizemos que a recompensa dos que não se salvam não é a vida eterna num lugar de tortura eterna.
Quanta maldade pode uma pessoa fazer para ser castigada durante 1.000 milhões de anos ao quadrado, e ao quadrado novamente 1.000 milhões de vezes mais? Isso dificilmente soa a um Deus de amor. Não. A Bíblia fala de um fogo que é tão quente que queima os ímpios. Como João Batista disse em Mateus, capítulo 3 e versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem na mão a pá de joeirar, e limpará bem a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ora, o fogo por natureza é inextinguível. Ele queima até que não haja mais combustível. Agora, eu entendo que há várias escrituras que precisam de explicação, mas por causa do tempo, elas terão que esperar por outro programa. No Sermão da Montanha, considerado o cerne da mensagem de Jesus à humanidade, encontramos o que chamamos de bem-aventuranças ou belas atitudes. Lemos em Mateus, capítulo 5 e versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitos pensam que isto significa que vamos para o céu. Mas 2 versículos depois, no versículo 5, lemos o seguinte: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, isto coloca-nos um problema. Será que os pobres de espírito, versículo 3, vão para o céu, enquanto os mansos, versículo 5, herdam a terra? O que é o céu ou a terra? A resposta está na questão de saber o que significa a expressão reino dos céus. Mateus utiliza esta expressão a maior parte do tempo. Mas também usa, como vemos no capítulo 6 e no versículo 33, a expressão reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Também descobrimos que Mateus usa as duas expressões, o reino de Deus e o reino dos céus, indistintamente. Aqui está no capítulo 19 e nos versículos 23 e 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora, curiosamente, os outros escritores dos evangelhos, Marcos, Lucas e João, nunca, nenhuma vez, usam a expressão reino dos céus. Eles usam consistentemente apenas reino de Deus. E no original grego do qual o Novo Testamento foi traduzido, as palavras céu e Deus são muito diferentes. Elas não podem ser confundidas. Por isso, quando Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E 2 versículos depois disse, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Temos de analisar melhor o significado das expressões reino dos céus e reino de Deus. Qual é a diferença, se é que existe alguma, entre as duas, e que relação isso tem com o lugar para onde os salvos vão depois da morte? Deixe-me responder a isso com estas simples perguntas. Será que a expressão reino de Deus significa que o reino está em Deus? Ou será que a expressão mostra a propriedade do reino, o reino de Deus? Sim, é o reino de Deus, não um reino em Deus. Deixem-me dar este exemplo. Se nos referíssemos ao Banco de Morgan, estaríamos a assumir que o banco está em Morgan ou que é propriedade de Morgan? A resposta é óbvia. O banco não está em Morgan. O Morgan é o proprietário, é o banco do Morgan. Então por que é tão difícil para as pessoas compreenderem que o reino dos céus não é um reino no céu? É do céu, é o reino de Deus. Por isso, quando Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, estava a dizer que o reino dos céus, o mesmo reino de Deus, está reservado aos pobres de espírito. Mas o versículo 5 mostra a localização da sua herança, não no céu, mas na terra, onde diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Portanto, não há contradição entre os 2 versículos. Na noite em que foi traído, Jesus disse aos seus discípulos em João, capítulo 14, versículo 1,
Não se turbe o vosso coração. Acreditais em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ter-vos-ia dito: vou preparar-vos um lugar. À primeira vista, isto pode parecer que vamos para o céu para viver em mansões palacianas. Mas o versículo seguinte esclarece o assunto dizendo: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E isto levanta uma questão importante: onde é que Jesus vai estar? Temos de ler a Bíblia com atenção. Um exemplo de um mal-entendido que até os discípulos de Jesus tiveram é um aviso para ouvirmos e lermos com atenção. Encontra-se no capítulo 21 de João. O contexto é quando Jesus diz a Pedro algo sobre o seu futuro. Começamos no versículo 18. em verdade vos digo, quando eras mais novo, cingias-te e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. É então que Pedro quer saber o que vai acontecer a João. Repara no versículo 21. Pedro, vendo-o, isto é, João, disse a Jesus: Mas, Senhor, que é feito deste homem? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Tu segues-me. Agora reparem como esta simples afirmação foi amplamente mal interpretada. Nós vamos ler isso no versículo 23. Então, espalhou-se entre os irmãos a palavra de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas que, se eu quero que ele fique até que eu venha, que vos importa isso? É muito fácil ler nas Escrituras algo que não está lá. E isso é especialmente verdade se nos foi dito algo durante toda a nossa vida. E é isso que muitos fazem. Ouviram dizer que as pessoas vão para o céu quando morrem, e leem isso em Escrituras que não dizem tal coisa. Como já vimos, quando as pessoas veem as palavras reino dos céus, leem nelas que nós vamos para o céu. Mas como já mostrei, a expressão reino dos céus indica propriedade e não localização. Porque quando se diz reino de Deus, não significa que o reino está em Deus, mas sim que é o reino de Deus. O reino pertence ao céu, que é Deus. Há mais escrituras do que as que tenho tempo para abordar que, erradamente, se acredita apoiarem a ida para o céu. E muitas são abordadas no nosso recurso gratuito, o que acontece quando morremos. Mas vamos ao cerne da questão. Jesus diz-nos em João 12 e no versículo 26: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, aí estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Mas onde é que a Bíblia nos diz que ele estará? Depois da sua ressurreição e de ter aparecido em numerosas ocasiões aos seus discípulos e a outros durante 40 dias, lemos que ele foi levado para o céu enquanto eles observavam. A seguir, lemos em Atos, capítulo 1. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, e eis que pararam junto deles 2 homens vestidos de branco, e disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? O mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim, como o vistes ir para o céu. Também lemos sobre o seu regresso à terra em Apocalipse 22, versículo 12. Ou se tiveres uma Bíblia com letra vermelha, verás que estas são as palavras do próprio Jesus. E eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Sim, ele está a voltar à terra e a sua recompensa está com ele. E muitas outras escrituras concordam com isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, o profeta Zacarias é explícito quando diz que o Messias voltará para governar a terra. E não fala em termos sentimentais de governar nos nossos corações. Repare-se que o tempo é o dia do Senhor. O tempo no futuro em que Deus intervém dramaticamente nos assuntos mundiais. Comecem em Zacarias, capítulo 14 e versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, e o vosso despojo será repartido no meio de vós. Pois, eu reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém.
Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como se luta no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Reparem que isto ainda não aconteceu. Não se trata de sua primeira vinda, mas de sua segunda vinda. E o Monte das Oliveiras dividir-se-á em dois, de leste a oeste, formando um vale muito grande. Metade do monte deslocar-se-á para o norte e a outra metade para o sul. O profeta continua a mostrar no versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele também explica que todas as nações serão chamadas para adorar o Rei, Jesus Cristo, em Jerusalém. E qualquer nação que não se apresentar para celebrar a festa dos tabernáculos e adorar o Rei, não terá chuva. Veja por si próprio. Leiam-no vocês mesmos em Zacarias, capítulo 14. Anotem isso e vejam Zacarias 14. Não podemos confiar na tradição, mesmo na tradição que supostamente vem da Bíblia. Mas temos de ler na própria Bíblia o que ela diz de facto. Os judeus do tempo de Jesus sabiam que ele estava a pregar as boas novas do reino de Deus que se aproximava, que pensavam que ele iria estabelecer no seu tempo. Foi por essa razão que ele contou a parábola das minas. Lemos esta parábola em Lucas, capítulo 19. Então vamos dar uma olhada nela e começaremos no versículo 12. Disse, pois, Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de receber para si um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei negócios até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram uma delegação atrás dele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E foi assim que, quando regressou, tendo recebido o reino, mandou então chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto cada um tinha ganho com o comércio. Então chegou o primeiro, dizendo: mestre, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, tem autoridade sobre 10 cidades. E o segundo veio dizendo: mestre, a tua mina rendeu 5 minas. Do mesmo modo, disse-lhe ele, sê tu também sobre 5 cidades. Note-se que é dito que ele iria para um país distante para receber um reino e voltar. Esta é uma clara referência ao facto de ele ter ido para o céu depois de ressuscitar. Mas vocês percebem, queridos amigos, que esse recebimento de um reino foi predito centenas de anos antes? Podemos ler sobre isso em Daniel, 7º capítulo, versículos 13 e 14. Eu estava olhando em visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Veio ter com o ancião de dias e fizeram-no chegar diante dele. Foi-lhe então dado o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, que não será destruído. O livro de Daniel fala de 5 grandes reinos ou impérios, 4 humanos e um divino, o reino de Deus. Começaram com o Império Caldeu de Nabucodonosor, seguido do Império Medo-Persa, que foi derrubado por Alexandre o Grande, e o seu Império Greco-Macedônio. E terminou com o Império Romano, que continuaria, de uma forma ou de outra, até a vinda de Cristo, quando ele estabelecesse o seu reino. E como lemos na parábola das minas, o reino de Deus será governado por Cristo e pelos seus servos, que provaram ter um caráter santo e justo. Eis como Daniel explica isso no versículo 27. Então o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, aos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E se isso não for suficientemente claro, o Apocalipse 5 e os versículos 9 e 10 dizem-nos exatamente onde os servos de Cristo governarão. Vamos observar isso no capítulo 5 do Apocalipse. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos.
porque foste morto e com o teu sangue nos resgataste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E fizeste de nós reis e sacerdotes para o nosso Deus. E notai isto, e reinaremos sobre a terra. Espero que tenha tirado proveito deste vídeo. Se achou útil e quer saber mais, não se esqueça de consultar os nossos recursos gratuitos em omundodeamanha.org/order publications. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o nosso mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueça de gostar, subscrever e carregar no sino para não perder outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.